Um homem chega na academia pela primeira vez. Sem saber onde estava se metendo, ele aponta sua lâmina para uma professora genial que domina 5 elementos. Todos esperam que ele perca feio, mas, inesperadamente, durante a batalha, a professora não só se segura, como quando os olhos dele se encontram, ela até cora na frente de todo mundo. Acontece que ela já o conhecia. Ela até já tinha escrito uma carta de amor para ele antes. No entanto, esse nobre, admirado por centenas de milhões de garotas, faz a maioria das pessoas suar frio só de ouvir seu nome. O Carrasco Sorridente. Esse é o título que as pessoas deram a Julian. Dizem que ele mata sem piscar. Por causa disso, quando Julian chega na Academia Vale para a cerimônia de seleção da Ordem dos Olhos Fechados, ele imediatamente causa pânico entre todos os candidatos. Por que aquele cão raivoso real está aqui? E pior ainda, um novo aluno esbarra acidentalmente em Julian, apesar de seus pedidos de desculpa contínuos. Todo mundo pensa que esse cara está morto, isso se torna um consenso geral. Até Herland, que veio com Julian, diz, calma, ele é só uma criança. Mas o que eles não sabem é que a alma do vilão Julian já foi substituída por um gamer recluso que só quer sobreviver neste perigoso mundo de jogo. Droga, eu nem fiz nada ainda. Embora ele não tenha nenhuma dessas intenções terríveis, o brilho roxo emanando dos alunos ao redor confirma o medo profundo deles. De acordo com a ambientação do jogo, Julian possui a habilidade de ver as emoções negativas dos outros. Ele frequentemente usava esse poder para brincar com seus inimigos. Preciso acalmá-los. A chegada de Julian na Academia Veil para supervisionar a seleção é, na verdade, uma conspiração de alguns superiores da Ordem. Como ele havia machucado a cabeça antes, espalharam-se rumores de que Julian perdeu a memória. Então, se ele estragar essa seleção, os superiores terão motivos para expulsá-lo da Ordem. Mas antes que Julian possa fazer qualquer coisa, uma voz feminina gentil o chama à distância. Bom dia, Sr. Julian. A recém-chegada é ninguém menos que a professora genial da Academia Veil, Aileen Danatian, uma das personagens principais do jogo Demon Kingslayer. Em tenra idade, ela dominou 5 elementos raros e conseguiu avançar para se tornar uma arquimaga de 5 círculos. Ela é até membro da Torre Mágica de Adalatem. Mas por que ela está me cumprimentando? Aileen e Julian não deveriam ser estranhos? Ele espera usar para a autoridade da professora Aileen para acalmar os alunos, mas olhando de perto, ela também emana um brilho estranho. Mas sua forma e cor são diferentes de qualquer outro. É medo ou raiva? Não. É ressentimento. E é assustadoramente profundo. Por quê? O recluso está atordoado. Ele não tem ideia do que Julian fez antes. Para fazer uma garota nutrir emoções tão intensas, ele quer aliviar a tensão. Mas o que sai é... Quem te deu permissão para falar comigo, sua mestiça de esmola? No momento em que essas palavras saem de sua boca, a atmosfera congela. Aileen olha para Julian com nojo, como se olhasse para lixo. Ótimo, agora nem consigo falar. Julian quer chorar pela própria estupidez. O que eu estou fazendo? Embora ele adicione, como posso ajudá-la? A atmosfera permanece congelada num silêncio aterrorizante. Já que é pra fazer, vamos fazer direito. Ele decide agir como Julian agiria. Ele saca a espada e grita alto. Virar mestiça também cortou sua audição pela metade? Então, que o som de alguém morrendo a restaure. Julian pretende quebrar as defesas dela com essas palavras e depois confortá-la. Mas a realidade não é nada como ele imaginou. No momento em que Aileen o vê sacar a espada, um poder mágico aterrorizante irrompe dela. Sacar sua espada significa uma declaração de guerra. Mesmo que você seja da Ordem dos Olhos Fechados, não vou ficar parada enquanto você comete violência contra funcionários e alunos da Academia Vale. Embora Aileen não queira se opor a Julian, ela sabe que deve. Assumindo sua postura, Aileen imediatamente lança a magia de 3 círculos. Ataque de raio. O ataque atinge a espada de Julian. O impacto incrivelmente realista o faz perceber que ele está realmente numa batalha de verdade. Vendo-o viajar na maionese numa hora dessas, Aileen fica ainda mais furiosa. Ele não está me levando a sério de jeito nenhum. Ela imediatamente começa a evacuar os alunos, preparando-se para dar uma lição em Julian. Mas no momento em que Aileen vira a cabeça, ele lança um ataque. Embora ela reaja e use um escudo, a força avassaladora de Julian o estilhaça instantaneamente. O inimigo está agora a menos de 20 centímetros, mas a emoção que surge no coração de Aileen não é medo, é atração. Com o coração disparado, ela libera freneticamente suas habilidades para a frente, sem controle sobre o poder delas. Depois de se acalmar, Aileen começa a se arrepender. Ela, na verdade, não quer machucar Julian, porque ele foi alguém que ela admirou a vida toda. Embora Julian fosse apenas um membro de um ramo da família Creebar, seu porte nobre era mais forte que o de qualquer outro. Ele não só tinha conexões amplas, mas sua excelente esgrima lhe rendeu o título de estrela em Ascensão do Império. Durante seu tempo na Academia Vale, ele foi admirado por inúmeras alunas. Até a genial Aileen era uma delas. No momento em que o viu pela primeira vez, seu coração foi completamente capturado. Embora soubesse que suas posições sociais eram mundos à parte, Aileen ainda não suportava perder a chance. Então ela se confessou e foi duramente rejeitada. Toda vez que pensa nisso, Aileen sente um sentimento de vergonha. Mas o recluso que acabou de transmigrar para Julian não sabe disso. Ele pensa que ela está corando porque está brava que seus ataques não estão funcionando. Incapaz de suportar, Julian decide encerrar essa batalha imediatamente. Ele surge atrás de Aileen, então gentilmente toca a cabeça dela com o punho da espada. Por que não terminamos essa farsa agora? Essa ação faz o coração de Aileen palpitar, mas mais do que isso, ela está confusa. Por um momento, ela até vê um vislumbre daquele sênior gentil de antes, não um carrasco de sangue frio. Por quê? Você teve a chance. Por que não usou sua espada lunar característica? Está me subestimando? Julian fica sem palavras, só consegue rir sem jeito. Ele não pode exatamente dizer que acabou de transmigrar e ainda não estudou as técnicas de espada deste personagem, pode? Isso confirmaria os rumores sobre sua perda de memória. Então ele deve interpretar Julian perfeitamente e demonstrar sua vilania. Então ele sorri. Senhorita Aileen, você realmente quer saber? No momento em que ela ouve isso, as pupilas de Aileen dilatam em choque. É a primeira vez que ela o ouve se dirigir a ela tão gentilmente. Ela acena com a cabeça, então Julian explica. Ele, na verdade, não tinha a intenção de iniciar um conflito. É que Herland, que veio com ele, está visitando a academia pela primeira vez e não sabe onde a cerimônia de seleção da Ordem dos Olhos Fechados é realizada. Ele só queria pedir direções, mas inesperadamente causou pânico. Agora que você sabe, abra o caminho imediatamente, mestiça da Natian. Aileen fica ali atônita. A razão era tão simples. Embora ligeiramente irritada, a bondosa Aileen ainda os guia. Caminhando pela estrada, Julian sente uma onda de alívio.
Eu não conheço a espada lunar de jeito nenhum. Outra coisa é que ele frequentemente exibe inconscientemente sua gentileza inútil de recluso, o que é completamente oposto à personalidade de Julian. Aileen está começando a suspeitar de algo agora. Isso não é um bom sinal. Preciso interpretar o papel melhor. O carrasco sorridente. Mas essa cena aterroriza os dois ao lado dele. Ambos têm o mesmo pensamento. O que esse cara está tramando agora? Poucos minutos depois, eles chegam aos campos de treinamento da Academia Vale. Este é o local da seleção de hoje. Assim que entram, Julian começa a se apresentar em voz alta para todos. Enquanto isso, Hulin escaneia a área desconfiadamente. Finalmente, seu olhar pousa em um jovem de cabelo azul. Encontrei-o, o segundo filho da família Toss. A família deles é notável por seu bom relacionamento com a família Creepert. A Ordem dos Olhos Fechados é uma organização diretamente sob a realeza, e todos consideram uma honra se juntar a ela. Portanto, a competição é extremamente acirrada. A avaliação geralmente envolve duelar com o examinador-chefe. Esta é a primeira armadilha que os superiores armaram hoje. Se Julian deixar a família Toss perder e ser humilhada em batalha, ele não entende a etiqueta social. Por outro lado, se ele deixar o segundo filho da família Toss passar, isso é favoritismo e corrupção. De qualquer forma, os superiores podem usar isso como desculpa para lidar com Julian. O que você vai fazer, Julian? Afinal, essa situação é insolúvel. Nesse momento, uma voz calma ecoa pelo campo de treinamento. Vocês sabem que isso uma pessoa faz quando morre? Essa frase faz todos tremerem. O orador é Julian, usando a imagem notória de Julian para emitir uma ameaça sufocante. Retirem-se voluntariamente se não quiserem morrer. O efeito é imediato. Enfrentando o vilão mais temido do Império, quase ninguém consegue permanecer composto. Eu me retiro. Um candidato esmagado pelo medo fala primeiro. Então, um após o outro. Até o tal segundo filho é assustado a ponto de levantar a mão para se retirar. Enquanto os candidatos da Ordem dos Olhos Fechados anunciam suas retiradas um por um, Julian solta um suspiro secreto de alívio. Fim do teste. Se não houver outros desafiantes, o teste termina aqui. Então Julian volta seu olhar para Aileen na plateia. Ele fica surpreso ao descobrir que o nojo que estava furioso acima da cabeça dela desapareceu. Isso deveria ser motivo para comemorar, mas ele rapidamente percebe que algo está errado. Se minha intimidação a afetou, ela não deveria mostrar medo ou pelo menos estar em guarda? Há algo que eu não sei? Enquanto ele está quebrando a cabeça com isso, Aileen deixa a arena com uma expressão inescrutável. Então Julian retorna à sua mansão. No momento em que chega em casa, ele se sente aliviado, cai numa cadeira, suspira profundamente e mergulha em pensamentos. Ele entende que esta é a conspiração do Conselho de Anciãos unicamente para expulsá-lo da família. Passar por hoje foi pura sorte, mas a sorte nem sempre estará lá. E se isso acontecer de novo? Depois de organizar seus pensamentos, ele olha para a bainha da espada sobre a mesa. Ele sabe que a arrogância de Julian decorre da esgrima que lhe permite empunhar esta lâmina. Então eu também devo dominar esse poder. Ele agarra o punho da espada. Enquanto o lumetal raspa, a lâmina se revela gradualmente. Julian descobre que pode ver a trajetória da espada. Então é isso que eles chamam de caminho da espada. É este o talento de Julian? Ele balança a espada seguindo o caminho em sua visão. Instantaneamente, um claro grito de espada perfura o céu noturno. Embora ele possa compreender o caminho básico da espada, isso está longe de ser suficiente. Afinal, o Império tem inúmeros mestres da esgrima. A razão pela qual esse cara de mente distorcida sobreviveu tanto tempo é porque ele possui vantagens excepcionais que personagens comuns não conseguem igualar. Aqueles olhos afiados que podem penetrar emoções e sua compreensão única das artes arcanas. Para dominar as artes arcanas, ele deve primeiro entender mana. Pensando nisso, Julian começa a focar em sentir os elementos de mana em seu coração. Agora eu ocupo o corpo de Julian. Mesmo sem memórias, toda a sua memória muscular ainda deve permanecer neste corpo. Contanto que eu possa despertar isso, dominar as artes arcanas não será difícil. Claro, usar mana acarreta riscos. Se ele não for cuidadoso e a mana fluir para trás em vez de para os nós de mana, isso poderia danificar diretamente órgãos importantes, incluindo o cérebro. Existem 38 canais de mana no corpo, 6 canais principais como correntes de rios e 32 canais menores como pequenos riachos. Mas não há tempo para se preocupar com isso agora. A sorte favorece os audazes. Ele respira fundo e canaliza mana para os canais principais. A sensação estranha de mana surgindo é sem precedentes. Ele agarra a espada com as duas mãos, conduzindo mana por todo o corpo. A resistência excede em muito sua imaginação, e uma dor ardente percorre todo o seu corpo. Momentos depois, ele lentamente abre os olhos. A primeira coisa que ele vê é a lâmina emanando uma luz azul clara. É esta da espada lunar de Julian, eu consegui. Embora seja apenas um sucesso menor e não se compare à verdadeira espada lunar, pelo menos prova que ele pode usá-la. E este é apenas o primeiro dia. Sem folga, no dia seguinte, ele corre para o campo de treinamento para se adaptar a essa nova habilidade. Logo, ele atinge o nível de um cavaleiro imperial, mas antes que possa celebrar, ele é notificado para ir ao palácio relatar os resultados da competição. Dada a personalidade de Julian, ele definitivamente não iria pessoalmente, mas temendo que o Conselho de Anciãos pudesse adulterar as coisas, ele decide ir ele mesmo. Isso aterroriza Laszloth, que veio entregar a mensagem. Logo, os dois chegam ao palácio do Império Adelaten. O Império Adelaten é uma das 3 grandes potências do continente e a mais forte das 3. Depois de se despedir do ansioso Laszloth, Julian é escoltado por guardas ao escritório da comandante. Ao entrar, ele vê a comandante Alduin sentada numa cadeira. Depois de algumas formalidades, Alduin sente que a personalidade de Julian está muito diferente de antes. Embora incrível, ela não se detém nisso. Julian desvia de outra bala. Então, havia algum talento útil no teste de recrutamento? Voltando ao seu assento, ela assume uma expressão séria e pergunta: nenhum? E quanto aos habilidosos sem esgrima? Nenhum. Ao ouvir isso, a boca de Alduin gradualmente se abre mais. Ela culpa Julian por não recrutar ninguém, ignorando completamente a escassez de pessoal da Ordem. Para encobrir a verdade, Julian afirma que os candidatos eram todos uma ralé. Recrutá-los seria inútil e uma pura perda de tempo. Ele então entrega um relatório. Estes são os problemas descobertos neste teste de recrutamento, junto com algumas propostas de melhoria. Alduin pega a carta e começa a ler.
O significado geral é que a Ordem dos Olhos Fechados não se responsabiliza por acidentes durante os testes de recrutamento. Então, quando ouviram Julian dizer que os mataria, eles foram assustados a ponto de se retirarem na hora. Após ler, Alduin diz que relatará aos seus superiores, mas não garante resultados. Ela também o informa que há uma carta da secretaria em seu escritório temporário. Depois de se despedir de Julian, Alduin mergulha em pensamentos, folheando os documentos com interesse. Esta nova regulamentação significa literalmente que os instrutores não se responsabilizam por incidentes durante os testes de recrutamento. Mesmo que vidas sejam perdidas, eles podem ser absolvidos sob proteção real. Mas mesmo assim, a natureza do teste de recrutamento não mudará. A maioria dos que se candidatam a ingressar na Ordem dos Olhos Fechados são nobres caídos politicamente neutros e plebeus. Eles não têm poder. Suprimir a insatisfação de tais pessoas é fácil. Julian deveria entender isso. Então, o verdadeiro propósito dessa proposta de reforma provavelmente aponta para outro lugar. Alduin fecha os olhos para organizar seus pensamentos. Porque alguém que geralmente não tem interesse em regulamentos de repente apresentaria tal documento. Então ela de repente se lembra de algo sobre uma certa conspiração no teste de recrutamento. O Conselho de Anciãos conspirou com a família Toss para adulterar este teste. Ela sabe um pouco sobre isso. Ocupando a posição de comandante da Ordem Real dos Olhos Fechados, mesmo que ela não queira ouvir, todo tipo de notícia automaticamente chega aos seus ouvidos. Percebendo isso, ela de repente entende. É um aviso. Sim, este é um aviso. Um aviso de Julian para a família Toss e o Conselho de Anciãos. É como dizer, eu vi através de seus esquemas. Se ousarem fazer de novo, não vou deixá-los sair impunes facilmente como desta vez. Pensando nisso, ela imediatamente chama alguém para entregar a carta. Parece que depois daquele ferimento grave, ele mudou completamente. O cão de colo real está tentando estabelecer sua própria identidade. Isso é aterrorizante. Preciso ficar de olho nele. Logo, Julian retorna ao seu escritório. Ele pega a carta da secretaria. O conteúdo é mais ou menos sobre escoltar um mago para reparar pedras de ressonância. Esta é uma rara oportunidade de treinamento. Embora haja risco de encontrar demônios, é um problema a ser resolvido mais cedo ou mais tarde. Esta é uma chance perfeita para testar esta espada lunar incompleta. Além disso, esta é uma boa oportunidade para anunciar publicamente que Julian está trabalhando para a Ordem dos Olhos Fechados novamente. Esta missão ainda tem uma ordem de cavaleiros os acompanhando. Com tal sensação de segurança, não há motivo para recusar. Mas o que ele não sabe é que o mago que ele está escoltando será a última pessoa que ele quer ver. Logo, Julian cavalga para a área de reparo, pronto para partir. Assim que ele chega, dois cavaleiros se aproximam. Obrigado pelo seu trabalho duro, Lord Julian. Sou Perrin Tarrant, membro dos Cavaleiros do Leão Azul. Sou Heinrich, também membro dos Cavaleiros. Os dois cavaleiros curvam-se respeitosamente. Mas, contrário às suas palavras e gestos respeitosos, a cautela em seus olhos é óbvia. As emoções negativas exibidas também são roxas. Isso é medo de mim. Embora não seja muito longe para o distrito de Julin, não há garantia do que pode acontecer. Então, por favor, sejam cuidadosos, cavaleiros. Entendido. Os dois engolem uma resposta. Lord Julian, gostaria de pegar uma carruagem para o distrito de Julin? Andar de carruagem seria mais confortável. Embora ele concorde verbalmente, ele está bem ciente de que Julian não é excelente o suficiente para justificar tal cuidado. Há definitivamente algo suspeito aqui. Certo, vamos fazer isso. Embora ele veja através da intenção, ele prontamente concorda. Bom, então quando a maga Eileen chegar, nós a notificaremos. Quem? Julian congela imediatamente ao ouvir. Mas, falando no diabo, Eileen já está acenando à distância. Mas quando ela se aproxima, ambos congelam em constrangimento. Julian vira e vai embora. Esqueça o que eu disse sobre a carruagem. Ao ouvir isso, os dois cavaleiros sentem-se inquietos. Ele sabe que fazê-lo andar de carruagem era para monitorá-lo. O olhar de Perrin se torna afiado. Enquanto isso, Eileen parece envergonhada, sem saber por que está encontrando Julian aqui, ou por que ele corre quando a vê, e Julian não tem ideia sobre seu relacionamento com Eileen ou o que aconteceu entre eles. Ele apenas sente que é muito perigoso estar perto de alguém cujos pensamentos ele não consegue ler. E Eileen definitivamente estará na carruagem. Então eu só posso cavalgar, evitar Eileen o máximo possível e completar a missão rapidamente para retornar. Logo, o grupo chega a uma pequena torre que armazena pedras de ressonância. Eileen começa a inspecionar a pedra de ressonância que precisa de reparo. A inspeção revela que as rachaduras da pedra de ressonância são muito severas. Não pode ser reparada, apenas substituída. Mas uma vez substituída, a barreira aqui desaparecerá. Sem a barreira, demônios atacarão. Vendo o rosto do administrador ficar sombrio, Eileen sorri de forma tranquilizadora. Não se preocupe, confie em mim, não vai demorar muito. Com isso, Eileen arregaça as mangas e começa a trabalhar. Em pouco tempo, a substituição está pronta. Então Eileen aproveita este breve momento para tomar um ar fresco. Assim que ela sai, encontra Julian patrulhando lá fora. Ouvindo que é Eileen, Julian vira e corre. Vendo isso, Eileen agarra sua capa. Por que você continua me evitando? Não estou. Você é quem está me seguindo. Eileen fica sem palavras com a réplica dele, mas pensando em ser chamada de Stalker, ela fica furiosa. Quem você está chamando de Stalker? Assim que eles estão discutindo acaloradamente, eles de repente sentem uma intenção assassina aterrorizante se aproximando. Olhando de perto, 3 demônios aparecem por perto. Isso é o que você ganha por sempre me evitar. Eileen soca-o com raiva. Eu queria te dizer que a barreira aqui estava aberta para reparos. Feliz agora? Assim que ela termina de falar, um guerreiro da Noite do Leão Azul é arremessado na direção deles. Julian imediatamente sente algo errado. Como demônios comuns podem ter um poder de ataque tão forte? Virando a cabeça, um demônio humanoide de 2 chifres aparece. Droga, é um demônio de 2 chifres. O poder de combate de cada demônio varia. Eles são geralmente classificados pelo número de chifres na cabeça ou no corpo. 100 chifres significa 100 chifres. Um chifre é chifre único. 2 chifres é chifre duplo. E assim por diante. Quanto mais chifres, mais forte o indivíduo. Por quê? Porque os demônios aparecem justo agora. Se o reparo da pedra ressonante tivesse atrasado mais, algo terrível teria acontecido.
Sorte que tem alguém pra dar um jeito nessa bagunça. Afinal, são só demônios sem chifres ou com um chifre só. Nada demais. Os soldados dão suporte ao mago. As tropas bem treinadas entram em ação na hora. Formam fileiras, erguendo as armas na direção de onde os demônios atacam. A troca da pedra ressonante vai levar mais uns 10 minutinhos. Só precisamos segurar as pontas até o reparo terminar. Na minha humilde opinião, é mais inteligente manter a posição do que sair atacando. Se aguentarmos até a pedra ressonante ser consertada, a barreira volta. Demônios de um chifre só e os mais fraquinhos não vão conseguir se manter e vão sumir no ar. Chegou a hora de eu entrar em campo pessoalmente. Aquela esgrima que eu praticava nos bonecos de treino em casa, é agora que a gente vê se funciona. Só de pensar em soltar as técnicas poderosas de espada do Julian numa batalha de verdade, ele já fica super animado. De repente, uma intenção assassina afiada como agulha atinge. Aileen levanta os olhos e vê um demônio bestial rasgando o céu, vindo pra cima dela como uma flecha. Ah não, ele mirou bem na hora que a barreira deu uma fraquejada. Isso quer dizer que o demônio tem uma inteligência e tanto. Vendo a criatura se aproximar, Aileen fecha os olhos com força, sem nem perceber. Mas a dor que ela esperava não vem. Quando ela treme e abre os olhos, lá está ele, aquele homem que ela tanto detesta, bem na frente dela. Essa espada real, que já executou incontáveis nobres e plebeus, agora, neste momento crítico, está protegendo-a. O que você está fazendo? É só isso que o mago Balgo consegue? Por acaso esqueceu o que deveria estar fazendo? Só então Aileen se lembra do que tinha esquecido por um instante. Tragam logo os condutores de mana e a nova pedra ressonante. Preciso reiniciar o reparo. Vendo Aileen correr para a sala, Julian finalmente pode se concentrar em dar um jeito nesse demônio de 2 chifres. Ele ergue os olhos para a criatura que o encara de perto. Será que eu consigo? Na verdade, nem preciso eliminá-lo. Basta que Aileen consiga consertar a pedra ressonante e a crise estará resolvida. Mas a troca da pedra leva, no mínimo, uns 7 minutos. Ou seja, preciso manter aquele monstro que mata cavaleiros de elite num piscar de olhos, ocupado por mais de 7 minutos. Não tem outra saída. Vamos nessa. Dito e feito, a mão gigante do demônio já vem pra cima. Julian aperta o punho da espada com força, bloqueando as garras do demônio e sendo arremessado. Não esperava conseguir segurar esse golpe tão de boa, ele pensa, sentindo de novo as habilidades físicas monstruosas do Julian, muito além de qualquer mortal. Mas confiar nessa espada lunar incompleta está longe de ser o bastante. No instante em que ele pensa isso, com um clang de escudo, Julian é arremessado no ar e cospe um bocado de sangue. Aquela coisa o atingiu no abdômen com as 4 patas. Antes que ele pudesse sequer pensar, acompanhado por um rugido dilacerante, o demônio de 2 chifres parte pra cima de novo, numa perseguição feroz. Não há tempo pra reagir. Ele só balança a espada, seguindo o instinto do corpo. Julian sabe que se continuar assim, a derrota é certa. Ele se concentra e canaliza mana pra espada. Então, a técnica secreta do Julian se manifesta. O brilho da espada lunar começa a surgir. No instante em que ele desfere um golpe vertical pra cima no demônio de 2 chifres, um sangue viscoso jorra da criatura. A cada passo, a aura emocional que emana dele fica mais intensa. Finalmente, uma luz roxa envolve todo o seu corpo. Assim que seu instinto protetor é ativado, o demônio de 2 chifres se impulsiona do chão e salta. E essa é a oportunidade. Diferente de antes, uma presa consumida pelo medo não merece ser temida. Com a mente clara, Julian adquire uma nova característica, visão penetrante. Ele então exibe um sorriso malicioso. Vamos acabar com isso. Um relâmpago cor de luar se manifesta de repente. O corpo do demônio de 2 chifres é instantaneamente partido ao meio. Num piscar de olhos, a batalha feroz de agora pareceu uma ilusão. Os soldados e cavaleiros que assistiam o encaram com olhos arregalados de choque. Ao mesmo tempo, boas notícias chegam do lado da Aileen. Carga da pedra ressonante completa. A barreira vai reiniciar logo. Assim que Aileen termina o reparo e o demônio de 2 chifres, o chefão, é abatido, os lacaios que sobraram começam a fugir pra fora da barreira. E estamos salvos. Nós sobrevivemos. Os soldados soltam suspiros de alívio, enquanto olham de soslaio para Julian. Seus olhos já não carregam o medo da fama do carrasco sorridente, mas sim respeito e gratidão pelo herói que salvou a todos da enrascada. Obrigado pelo esforço, Lord Julian. O olhar de Perrin está totalmente diferente de quando partiram. Deixa o resto com você, Lord Perrin. Não entendo dessas coisas. Obrigado. Então vou limpar o sangue da minha espada. Vi um lago bacana antes de chegar aqui. Com isso, Julian caminha para o lago. Olhando o reflexo do seu rosto de olhos fechados na água, ele não consegue evitar um suspiro. Pensei que estava morto. Ou melhor, quase morto. Meu primeiro encontro com um demônio e logo um monstro de 2 chifres. Enfim, sobreviver já é uma bênção. Lembrar do que rolou ainda parece surreal. Combate de verdade é bem mais sangrento do que eu imaginava. Embora eu esteja me adaptando aos poucos a esse corpo, ainda não conheço bem o painel de status. Traço. Percepção, nível 1. Você tem uma visão excelente, consegue achar os pontos fracos dos alvos, detecta as emoções do oponente com mais facilidade e causa dano extra em inimigos com medo. Aquele golpe final que acabou com o demônio de 2 chifres, a trajetória da espada que captei um instante antes de atacar. Isso só pode ser percepção. Parece que meu conhecimento junto com a experiência do Julian formou esse traço que enxerga as fraquezas dos inimigos. Pensando nisso, ele saca a espada. A lâmina está cheia de rachaduras finas, tipo teia de aranha. Isso deve ser por ter canalizado mana demais de uma vez só. Mais uns golpes e ela vai estilhaçar de vez. Tanto em poder quanto em estabilidade, ainda não chega nem perto do padrão original. O que aprendi nesse combate de verdade não foram só métodos de luta. Também descobri o caminho para aperfeiçoar essa espada lunar incompleta. Enquanto isso, no Conselho dos Anciãos, Hurland, o terceiro filho da família Clifford, uma das 4 grandes casas do Império, engole em seco, nervoso, aguentando os olhares sinistros de todos os lados. Então aquele pirralho sacou nossos planos. Se não fosse pela linhagem do chefe da família, um lixo inútil como você já teria sido chutado há muito tempo. Lord Oren.
A Ordem dos Olhos Fechados enviou uma proposta à Secretaria Real. O que é? Eles estão dizendo que, de agora em diante, nos testes de entrada da Ordem, os instrutores não serão mais responsabilizados. E mais, mesmo que haja baixas, qualquer tentativa de cobrar responsabilidade será estritamente proibida em nome da família real. No instante em que essas palavras são ditas, Oren bate o punho na mesa, furioso. Isso significa apoiar o Julian. Um mero cachorrinho da família real ousa dar avisos? Mas Lord Oren, isso pode ser uma oportunidade. Um homem de meia idade interrompe de repente. Como assim? Julian, que sempre só seguiu ordens reais, agora está dando avisos. Isso significa que ele agora está pensando e agindo por conta própria. É uma variável, mas também uma oportunidade. Então, vamos só observar por enquanto? Quer que a gente fique de braços cruzados? É só uma especulação minha, mas isso pode ser mais útil do que exilar o Julian para a frente norte. Então, faremos isso por enquanto. Com isso, a reunião do conselho é encerrada. Do outro lado, Julian, que acabou a missão de guarda da pedra ressonante, só queria desabar e descansar por um dia inteiro. Afinal, ele gastou mana demais de uma vez só, mas não há tempo para descanso. Julian começa a matutar como aperfeiçoar sua espada lunar, a arma que é sua marca registrada. Embora ela tenha se saído muito bem contra o demônio de 2 chifres, só isso não basta. Afinal, apenas uma parte da lâmina, e não ela toda, consegue liberar a aura. É por isso que a espada não aguentou o tranco. Então a atenção dele se volta para as gemas na mesa. Elas foram enviadas pela família real, via Laszlo. A afinidade de mana que flui em cada pessoa é diferente. Laszlo assente. Enquanto fala, ele enfia a mão no bolso, tirando um caderno e uma caneta para anotar tudo. É por isso que cada mago se destaca em magias diferentes, e as habilidades e cores da aura de cada cavaleiro variam. Laszlo continua sentindo e anotando. Falando, ele tira uma gema. Todas as coisas no mundo têm a capacidade de conter mana. Entre elas, esses tipos de gemas têm a maior condutividade e capacidade de mana. Quando a mana é injetada, a cor do rubi fica cada vez mais vívida. Entendi. Mas se ela não combinar com a afinidade de mana da pessoa, fica assim. Rachaduras começam a surgir na superfície do rubi, infundido com mana. Vendo as rachaduras, Laszlo não consegue evitar um suspiro, mostrando choque e arrependimento. Então, os magos chamam a afinidade de mana de elementos e os distinguem por 5 cores. Isso permite entender melhor as características da mana. Se entendeu, devolva todas essas gemas ao tesouro. E este rubi estilhaçado? Jogue fora. Espere, tem mais uma coisa. O secretário real pede sua presença. Dizem que precisam ouvir o relatório da missão pessoalmente. Enquanto ele segue o funcionário para a sala de espera, uma bainha de espada no canto chama sua atenção. Talvez seja do acompanhante de algum visitante, tem alguém que chegou antes de mim, mas ainda assim parece muito familiar. Quando pego a bainha, aquela estranha sensação de déjà vu que cutuca minha memória fica mais forte. Um corpo forte abriga um espírito forte. Depois de ler a inscrição na borda da bainha, finalmente entendo o que estava me incomodando. Solte essa espada agora mesmo, seu caído. Uma voz sinistra surge de repente por trás, com um tom cheio de hostilidade. Definitivamente não é a voz de um secretário ou funcionário. Neste momento nem precisa virar para saber de quem é aquela voz. No instante em que me virei para confirmar, lá estava ela. Cabelos dourados em cascata até a cintura e olhos esmeralda. Mesmo com o desprazer congelado no olhar, isso não diminuía sua beleza estonteante. Faz um tempo, Lanea Lundbl. A filha da família Lundbl, uma casa de cavaleiros de prestígio do Império Atlatan. Ela e Julian são discípulos do santo da espada Heidenreich. Ela também é uma personagem principal que morre nas mãos do Julian no trailer do jogo. Há muitas palavras para descrever Lanea Lundbl, mas se eu pudesse escolher só uma, seria beleza de cair o queixo. A aparência da Lanea é simplesmente deslumbrante. A elegância que a cerca facilmente cativa o coração dos homens. Como uma seguidora leal do protagonista do jogador, ela sempre está no topo das pesquisas de popularidade. Inesperadamente, vê-la pessoalmente é ainda mais deslumbrante. Se eu não fosse o Julian, provavelmente não resistiria a querer me aproximar dela. Mas isso é obviamente impossível. Afinal, Julian é o discípulo que traiu o mestre, porque ele está aqui hoje. Será que a secretaria está procurando por ele? Pule as formalidades, devolva a espada do mestre. Linnea faz uma cara de nojo, gesticulando pela espada. O mestre visitou o palácio, não foi? O que isso te importa? Só perguntando. Afinal, o mestre Hayden também foi meu professor? Terminando, Julian devolve a bainha pra Linnea. Então ele se senta, esperando ser chamado. Ele consegue ver Linnea vermelha de raiva, da cabeça aos pés. Isso representa, bem, raiva. Embora registros futuros digam que ela se tornará uma figura notável, superando Julian, agora ela é só uma garota inexperiente. Lady Linnea Lundbl, o mestre Heidenreich a convoca. A atmosfera silenciosa é quebrada por um funcionário da secretaria. Linnea se levanta segurando a bainha. Sua pressa para ir embora faz parecer que ficar mais um segundo seria insuportável. Mas ao entrar na secretaria, o mestre Hayden não está em lugar nenhum. Só o secretário-geral está lá. Dizem que o mestre Hayden deu uma missão para os dois nas favelas e saiu mais cedo. Claramente, a convocação pessoal do secretário-geral real não era só para um relatório de missão, era também para avaliar pessoalmente a condição do Julian. Então, o relatório da missão era só uma desculpa. Depois de resolver seus assuntos, Julian deixa o palácio e vai para a capital. Afinal, agora é a hora perfeita para completar a espada lunar. Aproveitar para forjar uma arma de verdade, incrustando gemas na lâmina e gravando circuitos de mana, é o método mais eficaz agora. Claro, não é qualquer gema que serve, ele precisa de pedra da lua. E pedras da lua geralmente são com joalheiros. Logo Julian chega a uma joalheria. Quero comprar pedra da lua. O joalheiro faz uma cara de preocupado. Nossa loja não trabalha com pedra da lua. É mesmo? A expressão de Julian fica feroz. O lojista treme da cabeça aos pés de medo.
mas vou dar um jeito de conseguir algumas. Vai ser difícil, mas farei o meu melhor. Depois de sair da joalheria, Julian começa a pensar na missão. Um demônio apareceu nas favelas da capital. Ordens de cima exigem uma investigação. Depois da investigação de verdade, isso só vai acabar como um caso sem solução, ainda mais porque o local é a favela, um lugar que a família real nem se daria ao trabalho de olhar. As favelas são como os restos que sobraram depois que o Império anexou outras nações à força. Aquelas pessoas não seguem a cultura e a religião principais do Império. Até as raças são diferentes. Depois de serem proibidas de entrar na capital, elas se juntaram e formaram as favelas a leste. Se a família real ousasse se meter nas favelas, a reação seria gigantesca. Além do mais, eles nunca tiveram essa intenção mesmo. Então por que, afinal? Será que Raiden está planejando deixar a Lanea ganhar experiência? Desde que rompeu com Julian, ele a nomeou sua discípula pessoal e a tem treinado com total dedicação. Logo eles partem para investigar, enquanto confirmam o local marcado na ordem da missão. Linnea de repente passa correndo pelo Julian, indo pra frente, mas aquela direção está claramente errada. Senhorita Linnea, não por aí. Ela para e me encara séria. Sua expressão desconfiada é óbvia. Então, para que serve essa placa? É mais confiável do que o que um estranho qualquer diz. Eu não sou como você. Não posso agir pelos meus próprios desejos como você faz. Eu vou ser a próxima santa da espada. Antes que ela termine de falar, Linnea já está andando. Julian sabe que não importa o quanto ele diga, ela não vai acreditar. De qualquer forma, o caminho da esquerda é a rota certa. Este distrito da favela oriental é o muro que os jogadores de Demon King Slayer teriam que enfrentar. Seus caminhos labirínticos fazem incontáveis jogadores desistirem aqui. Claro, para um jogador veterano como eu, este lugar é tão familiar quanto a palma da minha mão. Vendo a Linnea se afastando, Julian passa a mão pelo cabelo e devagar segue os passos dela. Mas não demora muito, e Linnea percebe que algo está errado. O mapa não bate com o layout real daqui. O destino é o Distrito 034A. A localização atual é o Distrito 031A. Só mais um pouquinho à frente já deveria aparecer o destino, o Distrito 034A. Mas a próxima placa que aparece marca 011 graus Celsius. Pela sequência, o Distrito 032 deveria ter aparecido. Os fatos provaram que Julian estava certo. Eu te disse, por causa das expansões ilegais, as placas neste distrito da favela não servem pra nada. Julian diz por trás. Embora o tom dele não seja diferente do normal nessa situação, soa ainda mais irritante que o de costume. Cuida da sua vida. Se você sabe tanto, por que não vai sozinho em vez de me seguir? Ela dispara as palavras, uma atrás da outra, e segue em frente. Mas as placas que continuam surgindo não só não os aproximam do Distrito 034A, como na verdade os levam pra mais longe. Que droga! De volta ao ponto de partida, Linnea bate os pés frustrada. Durante todo esse tempo, Julian continua lá atrás. Desse jeito, eles talvez nem cheguem ao destino hoje. Pensando nisso, Linnea dá uma espiadinha no Julian, que está atrás dela. Pelo tom dele, parece que ele conhece bem o terreno. Se ela admitisse o erro e o seguisse em silêncio, talvez chegassem ao destino. Não consigo engolir meu orgulho. Isso desonraria a única discípula do mestre, ainda mais para aquele traidor. Ela preferia morrer a recuar, Julian. Ele é um gênio incomparável, que até o santo da espada Heidenreich reconheceu, por mais que ela relute em admitir. Só de observar o trabalho de pés dele já revela muita coisa. Passos limpos, sem movimento desperdiçado. Ritmo de respiração perfeito. Aquela intenção assassina aterrorizante que surge. Qualquer um que pratique a espada percebe na hora. Isso não é aprendido, é inato. Por causa disso, Linnea é sempre comparada ao Julian. Se fosse ele conseguiria com certeza. Se fosse ele, então é natural. Esses pensamentos ficam rodando sem parar na mente da Linnea. Perdidos? Nesse momento, um homem maltrapilho e desgrenhado de repente se manifesta. Vejo que estão andando em círculos. É a primeira vez de vocês aqui, não é? Conhecem o mapa dessa área? Posso mostrar, se me pagarem uma bebida. Sem problemas. Lanea entende que nesse mundo cruel não existe bondade sem esperar algo em troca, nem caridade sem motivo. Meu nome é Baden. E a senhorita? Sou Lanea. Ao ouvir isso, Baden sorri de orelha a orelha por dentro. Parece que pesquei um peixe grande. Julian ao lado ia se apresentar, mas Baden se vira e sai andando. Não me importo com o nome do sujeito. É só me seguir. Baden. Sinto que já ouvi esse nome em algum lugar. Logo, guiados por Baden, eles chegam a uma taverna. Garçom, uma bebida pra cada. Vendo que são da capital, o barman inflaciona o preço de propósito. 30 na cada. Vendo a cara de paisagem da Linnea, Baden explica apressado. Bebidas na favela são geralmente mais caras. O quê? Só 13 na? Que barato! Lanea tira uma bolsa de ouro. Baden fica de queixo caído. Como esperado, a filha única de um nobre é outra história. Então ele encontra o barman, pedindo para preparar umas bebidas batizadas. Vão aprontar uma grande. Logo, as bebidas especialmente preparadas são trazidas. Vendo Lanea levar o copo aos lábios, o sorriso de Baden vai de orelha a orelha. De repente, uma mão se intromete e arranca o copo da Lanea. Essa bebida foi batizada? Do que você tá falando? Baden entra em pânico, fazendo uma cara de bravo. Se não tem problema, então você bebe. Ou eu te faço beber. O rosto de Julian irradia uma intenção assassina tão intensa que dá medo. Pare com isso, Julian. O que você está fazendo? Ao ouvir o nome do homem, Baden congela na hora, feito um cadáver. Ele disse, Julian. Baden, como você trouxe esse cachorrinho real pra cá? O que a gente faz agora? O barman entra em pânico. Como o cachorrinho real, o demônio cruel que mata nobres e plebeus sem distinção, ninguém no Império desconhece sua temível reputação. Está tudo bem, Baden responde forçando a calma. Tenho seguranças no bar. 3 seguranças que estavam de tocaia ali perto surgem. Que sujeito irritante. Um segurança com uma adaga fala primeiro. Terminando de ouvir, Julian esmaga o copo na mão. Já acabaram de falar? Querem me atacar? Ouvindo isso, um segurança careca avança com a lâmina, mas Julian o agarra pela garganta com uma mão.
O segurança de trás tenta um ataque surpresa. Julian vira e nocauteia o sujeito com um soco só. Vários homens ficam paralisados, esmagados pela presença avassaladora de Julian, sem conseguir se mexer. Linea, ao lado deles, aperta a espada, ainda sem entender absolutamente nada do que rolou. Quem são esses caras, afinal? E, sinceramente, quem se importa? Primeiro a gente bate, depois a gente pergunta, né? Terminando o serviço, Julian pega um caco de vidro e o pressiona contra a garganta de Baden. Então, é rendição ou morte? Se você se render, prometo que não te mato. Já apavorado até a alma, Baden não hesita nem por um segundo, escolhendo a rendição e concordando em guiá-los, claro. Ele também fornece algumas informações bem úteis, diga-se de passagem. Tendo experimentado o lado sombrio da sociedade em primeira mão, Lanea percebe sua grave e gritante falta de experiência. Em sua educação anterior, ela nunca tinha encontrado gente desse tipo, nem em pesadelos. Lanea parece um tanto desanimada, com a moral lá embaixo. Como você sabia que o Baden tinha colocado alguma coisa nas bebidas, hein? É isso que te deixa curiosa? Julia mostra um leve desdém, tipo, sério? Sim, por favor, me conta tudo. Porque antes de sequer pisar no bar, eu senti uma intenção assassina através da percepção de mana. Toda a vida, todas as coisas, todos os fenômenos. A mana habita em tudo que existe e a mana reage fortemente a outra mana, tipo um imã mágico. Espalha mana estável por todo o seu ambiente como um radar mágico. Assim você consegue confirmar onde os outros estão se escondendo. Tipo a ecolocalização de um morcego, só que com magia, né? Julian a observa murmurando pra si mesma com um sorriso secreto no canto da boca. Na verdade, esse método é super comum entre os magos, tipo o básico do básico. Julian consegue fazer isso com tanta facilidade por causa de suas reservas de mana massivas e transbordantes. Originalmente, os cavaleiros dependiam de uma intuição única, ou de sentir auras para localizar inimigos ocultos. Mas, no momento, ele não está com sua força total, então precisa usar esse método para compensar, né? Mas agora, o que você perguntou àquele homem não foi sobre o incidente na estrada 034, e sim sobre as condições de vida. Por que isso? Linea pergunta cheia de dúvidas. Estamos investigando se demônios apareceram na estrada 034A. O que as pessoas que moram aqui têm a ver com isso? Claro que está relacionado. Vendo o sorriso calmo de Julian, ela franze a testa. O quanto você sabe sobre demonificação? Acha que sou uma idiota? Não é só quando a vontade persistente do deus demônio Barbatos parasita um organismo não humano que o indivíduo se torna um demônio? Quem disse que humanos não podem sofrer demonificação? Só porque você nunca viu, não significa que não exista. É apenas uma ocorrência extremamente rara. Linea escuta, em choque e descrença. O que você está tentando dizer? Julian continua. Mesmo sendo uma favela, este lugar é adjacente à capital, pavimentada com pedras ressonantes. Se demônios aparecessem naturalmente aqui, seria forçar demais a barra, né? Animais pequenos também são limitados pelo tamanho e difíceis de crescer. De acordo com o que você está dizendo, não é nem natural, nem parasitário. Será que a favela não tem hospedeiros adequados para demônios? Como assim? O chão não está cheio de hospedeiros? Neste momento, os olhos de Linea se enchem de confusão. Então você está dizendo que as pessoas aqui são todas humanas em processo de demonificação? Absurdo. Simplesmente absurdo. Mesmo assim, o que isso tem a ver com as condições de vida? Humanos que iniciam a demonificação terão febres altas. Na semana passada, 3 famílias compraram antitérmicos. Só precisamos verificar esses lugares. Dá pra resolver em um dia. Linea insiste indignada. E se você estiver errado? Se eu estiver errado, a partir de amanhã nos separamos e faremos as coisas do seu jeito, senhorita Linea. Que moça mais complicada. As 2 primeiras casas não rendem nada. A caminho da terceira, Linea de repente fala com um tom satisfeito. A última, ela está sem dúvida se sentindo a última bolacha do pacote, achando que sua afirmação sobre humanos não poderem demonificar está prestes a ser provada. Mas como dito antes, todos os organismos podem ser alvos de demonificação. Humanos são apenas menos prováveis em comparação com outras criaturas. É aquela ali, certo? Linea aponta para uma residência ao longe. À medida que a distância diminui, um cheiro cada vez mais forte se torna perceptível. É o mesmo cheiro da missão de guarda de pedra do residente anterior. O cheiro de sangue misturado com o fedor de demônio. Logo eles batem na porta da última casa. Ninguém lá dentro responde, e quando se preparam para bater de novo, acompanhada pelo som de madeira rangendo, a porta se abre lentamente. Quem abre é uma senhora idosa de cabelos brancos. Ela não tem chifres nem o muco característico dos demônios, e claramente mantém sua sanidade, obviamente não relacionada à demonificação. No entanto, o olhar hesitante e o tom gaguejante da velha indicam algo suspeito lá dentro. Somos da organização exclusiva da família real, a Ordem dos Olhos Fechados. A Ordem dos Olhos Fechados? Confusão aparece nos olhos da velha, rapidamente se transformando em hostilidade. Saiam da minha casa agora mesmo. A velha tenta fechar a porta violentamente. Julian agarra a beirada da porta com uma mão e puxa com força. A porta é facilmente arrancada. Linea, ao lado, observa com o queixo quase caindo. Você deveria pelo menos explicar a ela. Você é boazinha demais, senhorita Linea. Isso vai ser sua ruína, viu? Estamos aqui para investigar, não para perturbar as pessoas. Você acha que o Império quer esse tipo de coerção? O Império só se importa com resultados. Eles não ligam para os métodos que você usa. Terminando, Julian olha para a louça na mesa. Vocês estavam comendo agora. Mas de acordo com os dados do comitê residencial, os membros da casa são uma pessoa idosa e seu filho jovem. No entanto, a quantidade de comida aqui é para 3 pessoas. Vocês têm visitas hoje? Uma pessoa comum em processo de demonificação não consegue resistir aos impulsos da vontade de morte persistente do deus demônio. Se a velha na frente deles está bem, então o filho que não foi visto é altamente suspeito. Que um demônio existe nesta casa está fora de questão. Ainda há um cheiro medicinal persistente nesta comida. Isso é para drogar os convidados, e depois alimentá-los como forragem para o demônio trancado no quarto. Não é possível. Depois de ouvir isso, pânico e descrença surgem no rosto de Linea. A velha também entra em pânico e corre em direção à porta trancada. Ela puxa freneticamente uma chave do bolso para destrancá-la. Corre, filho! Sai daqui rápido! No entanto, da porta aberta, uma boca grotesca se estende de repente e instantaneamente esmaga o crânio da velha. Diante de uma cena tão horrível, Linea não consegue falar, mas Julian, ao lado dela, permanece estranhamente calmo.
Assim como na batalha anterior com o demônio de chifre duplo, os instintos de Julian permitem que ele permaneça composto mesmo em tais situações. O demônio, coberto de sangue, com um único chifre afiado crescendo lentamente de sua cabeça. Linia saca rapidamente sua espada da bainha, após confirmar que há apenas um chifre. Ela avança e balança a espada, mas qualquer um pode ver que seu corpo está rígido, provavelmente em pânico pela aparição súbita do demônio. No segundo seguinte, o braço do demônio, balançando descontroladamente, atinge Linia com força, testemunhando a aura da espada se dispersando gradualmente de sua lâmina. Julian se lembra da falha fatal de caráter de Linia Lundbull. Seu consumo de mana é maior que o das pessoas normais, mas ela mesma não sabe disso. Desse jeito, ela estará em perigo. Se houver baixas durante a missão, especialmente se a discípula do Santo da Espada Estes for ferida, isso certamente atrairá a atenção de todos. Para mim, também é um problema e tanto. Eu, que devo interpretar perfeitamente o papel de Julian, não posso levantar a menor suspeita. Então Julian se coloca na frente de Linnea. Vendo isso, Linnea diz firmemente que não precisa de ajuda. Você não pode se machucar. Não quero me envolver em rumores desnecessários. Além disso, este também é o meu trabalho. Quando o demônio avança em Linnea novamente, Julian ativa a característica Insight. Então vem uma série fluida de técnicas de espada. Neste momento, o corpo do demônio já está cheio de buracos, como um pano rasgado. Com uma resolução desesperada, o demônio já lança um ataque contra Linnea. O que? Ele se recuperou. Julian observa Linnea sendo atacada e grita urgentemente, em pânico. Recuê! Preciso atacar de novo. Mas Linnea, presa em combate corpo a corpo com o demônio, simplesmente não consegue se libertar. Em seu pânico, ela pega um prato da mesa e o esmaga no rosto do demônio. A sopa do prato acaba bloqueando os olhos do demônio. Julian aproveita a oportunidade, ele concentra a mana em sua espada, mas assim que está reunindo poder, Linnea é pega e agarrada novamente pela mão do demônio. Vendo Linnea tossir sangue, a fúria de Julian atinge seu ápice. Mana inunda todo o seu corpo, seus olhos cheios de intenção assassina. Vendo a chance, ele crava sua espada direto no peito do demônio. Linnea também se liberta de seu aperto no instante em que o demônio perde força, saltando para longe. Logo, o demônio desaba no chão, morto por perda excessiva de sangue. Observando Julian matar o demônio sem usar a espada lunar, Linnea o olha como se ele fosse um completo louco. Se você tivesse usado a espada lunar, teria acabado com ele em um único golpe. Por que não usou? Porque assim é mais interessante. Como esperado, esse cara é mesmo um maluco. Após o fim da missão na favela, eles retornam à capital. Fique com toda a recompensa desta missão. Afinal, eu não fiz nada. Linnea para e fala com dificuldade. Julian se vira para olhar para Linnea. Embora seus olhos se encontrem, emoções nunca podem ser lidas em seu rosto. Olhos semicerrados, como de costume, naquela máscara de ferro que era sua face. Não diga coisas assim, senhorita Linnea. Somos colegas discípulos. Eu te odeio. Linnea declara isso em voz alta, de propósito. Muitas pessoas não gostam de Julian, mas quase ninguém diz isso de forma tão direta. Claro, mesmo diante de tamanha hostilidade explícita, Julian permanece inalterado. É bem direto, mas é uma pena, não é? O mestre disse que o poder vem com responsabilidade, mas você usa o poder sem qualquer senso de responsabilidade. Sua contenção é terrível. Não é à toa que o mestre te expulsou. Relembrando a força avassaladora que ele acabou de exibir contra o demônio, a insatisfação reprimida de Linnea ressurge. Por que agir contra os ensinamentos do mestre? Por que você tenta matar o mestre? A contenção é uma virtude que só os covardes precisam. Está dizendo que o mestre também é um covarde? Incapaz de tolerar insultos ao seu mestre, Linnea cerra o punho com força. Quer ele perceba a raiva dela ou não, Julian continua falando calmamente. A senhorita Linnea é realmente ingênua sobre o mundo, não é? Algumas pessoas estão destinadas a viver vidas sem restrições. Nem todo mundo vive a vida nobre estritamente disciplinada. Essas pessoas, na verdade, constituem a maioria neste mundo. Enfim, obrigado pelo seu trabalho duro hoje. E obrigado por compartilhar a recompensa desta missão comigo. Com uma breve risada, Julian termina de falar e caminha em direção ao palácio. Observando sua figura se afastando, Linnea franze a testa. Uma vida sem restrições. Pensando de acordo com os ensinamentos do mestre, isso é completamente incompreensível. A mente de Linnea está em turbilhão. Voltando, uma saudação interrompe seus pensamentos neste momento. O homem na carruagem olha para Linnea. É o tio Eldin. Este membro da família Lundbull é o irmão mais novo de seu pai. Se estiver indo para a propriedade, eu te dou uma carona. Venha a bordo. Não tendo escolha, Linnea entra na carruagem. Acabou de terminar a tarefa do mestre Raidan? Tudo correu bem? Assim que ela está prestes a responder sim, Linnea de repente percebe que não fez nada durante esta missão. Embora o resultado tenha sido aceitável, admitir isso honestamente parece um tanto constrangedor. Foi tudo bem, eu acho. Que bom. O mestre Raiden certamente não julgou mal o seu talento. Mas não se esforce demais. Eldin olha pra Linnea com preocupação. A propósito, o homem que estava com você mais cedo não seria Julian, seria? Recentemente, por causa de seus movimentos, o Conselho de Anciãos tem estado de cabelo em pé. Ouvi dizer que a Secretaria até apresentou um caso de revisão, pressionando o Conselho. Entre a nobreza do Império, é difícil encontrar alguém que não esteja interessado em Julian. Como nobre, não é estranho para Eldin ter tais perguntas. Aquele notório cão de guarda real. Sua ascensão e queda são pontos focais para os que estão no poder e tópicos avidamente discutidos pelos fofoqueiros de plantão. Além disso, ser um cão de guarda real, nascido na nobreza, o torna impossível de ignorar. Apesar de ser um nobre, pressionando o Conselho de Anciãos, realmente um homem incompreensível. Mas o que exige a maior cautela é o próprio Julian. Eldin segura a mão de Linnea e continua com uma voz preocupada. Não importa o motivo, não se aproxime dele. Aquele homem é uma figura extremamente perigosa. Não existe camaradagem com ele. Ele não considera relacionamentos interpessoais de forma alguma.
Como nobres, ele é alguém que devemos evitar. Eu entendo, tio, mas ele é realmente poderoso. Esgrima perfeita, calmo mesmo em momentos críticos. A contenção de não abusar do poder e alocar a força com precisão combina muito bem com sua esgrima ideal. A visão para atingir com precisão os pontos vitais de um demônio sem usar aura, e a capacidade física para executar tais movimentos. Ele é forte, muito mais forte do que eu. Enquanto isso, Julian chega ao escritório do comandante para relatar sua missão ao comandante Alduin. O que exatamente você fez? Alduin parece furioso. Posso perguntar o que aconteceu? Vários pensamentos passaram pela mente de Julian. Cometi algum erro? Pensando bem, Alduin já havia desconfiado de seu jeito de falar antes. Você não foi à favela para confirmar os rumores sobre avistamentos de demônios. Isso mesmo, confirmei que eram verdadeiros. Mas por que um criminoso se entregaria e mencionaria especificamente o seu nome? A princípio, Julian não tem ideia do que Alduin está falando. Mas ao ouvir isso, ele instantaneamente percebe que é sobre Baden, da favela. Ele realmente disse a Baden para se entregar, mas nunca esperou que ele realmente o fizesse. Talvez ele tenha se conscientizado de seus crimes e vindo se arrepender. Quanto ao porquê ele mencionou meu nome, não faço a menor ideia. Alduin não diz nada depois de ouvir isso, mas ainda lança um olhar desconfiado para Julian, suspirando. Ele então entrega um documento. Esta é sua ajuda de custo operacional, incluindo bônus por completar 2 missões desta vez. A ajuda de custo operacional é basicamente o salário dele. Olhando para o detalhamento do salário, Julian não consegue parar de sorrir. 11 mil nar. Após uma inspeção mais detalhada, o salário regular da Ordem dos Olhos Fechados não é tão alto assim. Isso significa que ele está ganhando uma bolada graças à conclusão de 2 missões recentemente. Além disso, Linea deu a ele toda a sua parte desta missão. Diante desse contra-cheque enorme, Julian murmura inconscientemente para si mesmo. Alduin também acena com a cabeça, é um pouco menos que o normal. Afinal, você tirou muitos dias de folga este mês devido a uma lesão. Ouvindo isso, Julian sorri amargamente para si mesmo. Então, normalmente, ele ganha ainda mais. Julian realmente não é uma pessoa comum. Ser o cão de guarda da família real não é uma posição que qualquer um pode preencher, mas ele de repente nota uma seção marcada com números negativos, rabiscada apressadamente. Lista itens de dedução salarial, taxa de gestão da propriedade, salários mensais dos servos. Ok, estes ele consegue entender. Os valores não são muito grandes. Taxa de manutenção da Associação de Artes Imperiais, taxa de assinatura de revista, tudo bem. Estes também são minimamente aceitáveis. Ele já sabia que Julian amava arte e gastava dinheiro com isso. Mas essa taxa de assinatura é um absurdo. Pagamento parcelado para a coleção Universo Age do mestre pintor Crucius? Esse maluco pirou de vez. É por isso que os detalhes da dedução no contra-cheque mostram valores astronômicos. E então a linha final, salário líquido igual a 900 narrar. Para um nobre como Julian, o que resta é absurdamente pouco. Esse cara tem alguma economia por acaso? Julian fecha os olhos, imaginando a propriedade cheia de antiguidades inúteis. A sala de estar, o quarto, até o escritório, tudo abarrotado de obras de arte. Esse maluco não economizou um único centavo. Ele ainda precisa pegar a pedra lunar feita sob medida na joalheria mais tarde. Como ele vai fazer isso sem dinheiro? Ele não tem escolha a não ser procurar soluções através de missões. Comandante Alduin, há alguma missão nova? Um lampejo de confusão cruza os olhos de Alduin. Esta é a primeira vez que ouço você perguntar proativamente. Infelizmente não há nenhuma. Ouvindo isso, Julian suspira interiormente. O carrasco sorridente do Império, o demônio com a máscara de ferro em brasa, o ex-primeiro discípulo do Santo da Espada, Julian Clayford Platton, um homem com inúmeros títulos, tanto gloriosos quanto infames, e ainda assim ele tem 0 economias? É realmente inimaginável. Já te disse muitas vezes para não comprar tantos itens de luxo, mas se você está sem grana, pode vender sua coleção de pinturas. Alduin se gaba, zombeteiro. Uma frase o desperta de seus devaneios. É exatamente isso que ele fará. Obrigado pelo lembrete. Ouvindo as palavras de Julian, Alduin parece um tanto incrédulo. Afinal, Julian prezava suas pinturas como sua própria vida. Vou vender todas elas. Com isso, ele sai do escritório, deixando para trás um Alduin completamente atordoado. Esse cara deve estar desesperado por dinheiro. Enquanto isso, membros do nobre conselho de anciãos começam a discutir Julian. Aquele monstro derrotou um demônio sem sequer usar a espada lunar. Ele é tão perigoso quanto um cavalo selvagem descontrolado. Como Jinrin do conselho comenta com emoção, eu entendo. Odin sorri maliciosamente. Neste momento, um servo se aproxima. Ele então vê Egon Ren sair. Parece que os membros do conselho também não têm grandes esperanças em Julian. Ele realmente derrotou um demônio sem usar a espada lunar? Sim. Então ele é realmente um monstro. Devo prosseguir conforme o plano? Sim. Ele eventualmente se tornará um dos meus bens. Logo, Julian chega à galeria de arte. Bem-vindo, Lord Julian. Eu sou Felso, um avaliador da galeria de arte Age Cosmos. Olá. Então, vamos primeiro dar uma olhada no item que você deseja que seja avaliado. Os dois rapidamente chegam a um item coberto por uma tela. À medida que o pano é levantado, uma pintura a óleo é revelada. Vendo a pintura, o avaliador não consegue esconder seu sorriso. Ele começa a examinar a obra de arte de perto, até pegando uma lupa para uma análise detalhada. Vários minutos depois, o avaliador mostra um sorriso sem graça. Sinto muito, isso é uma falsificação. Ele deveria ter trazido outra. Ele pensou que, por estar pendurada na entrada da propriedade, seria uma obra de arte de alta qualidade. Aparentemente não. No entanto, uma falsificação tão parecida é algo que estou vendo pela primeira vez. Eu gostaria de comprá-la. Que tal 1000 nar? Felizmente, o avaliador expressa interesse em comprá-la, e o preço parece razoavelmente justo, mas para comprar a pedra lunar, isso não é nem de perto o suficiente. Lord Julian, por favor, espere um momento. Vou buscar o contrato. Depois de falar, o avaliador segue para os fundos da galeria. Julian olha silenciosamente para a pintura. Como esse cara foi parar colecionando uma falsificação? Isso não é uma obra de Crucius Vincent? Aileen aparece de repente. Isso assusta o avaliador por perto. O que você acabou de dizer? Aileen aponta a ponta do dedo para a pintura diante deles. A parte inferior da pintura não tem a assinatura de Crucius Vincent. Isso é autêntico. Ouvindo isso, o avaliador já está suando profusamente. A intenção assassina de Julian ao lado dele mal pode ser contida. Você ousa me enganar? O avaliador fica tão assustado com essa cena que desaba no chão, seu corpo inteiro envolto em uma aura roxa de medo.
Mas assim que Julian está prestes a puni-lo, Eileen o impede. Nenhum avaliador pode ser 100% preciso. Um erro de julgamento ocasional é apenas humano. Ouvindo isso, Julian volta à realidade com um sorriso sem graça. Ele quase perdeu a compostura em público. Nesse caso, o preço da avaliação vai mudar. Peço sinceras desculpas, Lord Julian. Se for autêntica, nossa galeria simplesmente não tem condições de comprá-la. Então, quanto vale essa pintura de fato? O avaliador com o rosto pálido não consegue falar. Não tenho intenção de responsabilizá-lo pelo erro. Eu simplesmente não sei como lidar com essa pintura. Que tal eu te apresentar alguém? Se for um Crucius, conheço um comprador que a levará sem questionar. No entanto, tenho duas condições. Primeiro, você não deve causar problemas para aquele avaliador. Segundo, me ajude com algo, certo? Não tenho nenhuma missão agora, de qualquer forma. Prazer em fazer negócios. Não me entenda mal. Não estou te ajudando por bondade. Você me ajudou a substituir a pedra de ressonância da última vez. Considere isso como retribuir o favor. Então, o que você precisa que eu faça? Um guarda de patrulha noturna na Academia Veil afirma ter sido atacado por um fantasma. A história de fantasma pode ser um boato fabricado pelos alunos. A princípio, o corpo docente não levou a sério. Ficando perto daquele prédio antigo à meia-noite, sons estranhos sempre podiam ser ouvidos. Além disso, os ataques continuaram ocorrendo um após o outro, com mais e mais guardas sendo feridos. Acho que é um demônio, mas teoricamente, a academia tem uma barreira que a protege. Não deveria haver demônios. É possível que ele tenha se infiltrado quando a barreira estava fraca. A barreira não tem estado muito estável recentemente. Agora cada vez menos pessoas estão dispostas a fazer a guarda. Isso precisa ser resolvido. Então essa é a pessoa que você trouxe para ajudar? Enquanto eles discutem, um homem se intromete no meio do caminho. O recém-chegado não é outro senão um instrutor de magia e mago da Academia Vale, Had Godfrey. Lord Julian, um prazer conhecê-lo. Não esperava encontrá-lo em um lugar como este. Logo Had volta seu olhar para Eileen. Falando nisso, a senhorita Eileen se meteu em uma tarefa bastante problemática. Que tarefa problemática? Este é o meu dever para com os alunos. Nunca considerei isso problemático. É verdade. Em termos de linhagem, a senhorita Eileen realmente não tem do que reclamar. Se você quiser se livrar do rótulo de origens de família ramificada, precisará trabalhar muito duro. Quem deveria trabalhar duro é você, Had. Eileen não se rende. Sua última tese mal passou, pior que a minha, da família secundária. O quê? O rosto do homem fica vermelho. Lixo de família secundária nem devia ser empregado. Saiba seu lugar. Mas imediatamente Julian se adianta, vindo de lado. Ele ergue a lâmina rapidamente. Isso aterroriza os dois ao lado dele. Ambos fecham os olhos com força. Nem ousam respirar. No segundo seguinte, um buraco se abre na parede, brilhando em vermelho por dentro. Os dois olham para cima e veem diabinhos pé possuídos por demônios rastejando para fora do buraco. Felizmente, Julian tem reflexos rápidos. Sua lâmina brilha e os diabinhos pé caem com tudo. Eles aterrissam bem em cima do Had. Me salvem. Estou sendo esmagado por demônios. Had grita freneticamente. Então, precisa que eu, da família secundária, te salve? Julian sorri maliciosamente, embora você seja bem covarde. Olhe, Eileen aponta de repente para a distância. Aqueles diabinhos pés estão convergindo para um único local, e estão se acumulando rapidamente. Eles se transformam num demônio gigantesco, então essa é a verdadeira forma dele. Vendo isso, Julian não hesita nem por um segundo, ele saca a lâmina e salta para frente. Um golpe, dois golpes. O demônio uiva de dor com a surra. Ele até começa a se dividir para escapar. Dividir significa que os indivíduos ficam menores, e indivíduos menores significam força mais fraca. Julian sabe que essa é uma oportunidade de abate com um golpe só. Praticamente sem preparação, o demônio vira uma pilha de gosma instantaneamente. Depois de tudo, Eileen começa a reforçar a barreira de pedra de ressonância. Como você detectou? O quê? A localização do demônio? Nem mesmo a detecção da barreira de pedra de ressonância o encontrou. Como exatamente você o descobriu? Julian sabe que definitivamente não pode dizer que o detectou lendo a aura sinistra que emanava do demônio. Ninguém neste mundo sabe sobre essa mecânica de jogo. É um segredo. Bem, não vamos falar disso por enquanto. Você acabou de enfatizar a linhagem da família secundária para o Had. Você não costumava desprezar as famílias secundárias também? Julian parece confuso. Sim, você esqueceu? Você me chamava de mestiço Tussanani. Mas agora, de repente, você defende as famílias secundárias. Isso é realmente estranho, todos têm medo de você, então não ousam falar. Mas essa sua atitude rude é algo a que estou bastante acostumado. Bem, seja da família principal ou secundária, todos compartilhamos o mesmo sangue. Admito que falei errado naquela época. Ao ouvir isso, o rosto de Eileen fica vermelho vivo. Isso é um pedido de desculpas? Obrigada por me ajudar com um favor tão grande. Não há de quê, Julian diz com os olhos semicerrados. Já que você atendeu ao meu pedido, vou levá-lo para conhecer o comprador agora. Logo, com a apresentação de Eileen, Julian leva a pintura ao comprador. Ao ver a pintura, Olon se levanta imediatamente, todo animado. Meu Deus, eu realmente consigo ver essa obra-prima com meus próprios olhos em vida. Ele examina a obra de arte cuidadosamente, como se estivesse imerso nela, e então começa a contar a história da pintura. Esta é a obra final do mestre pintor. Crucius, que a pintou, uma vez escreveu ao seu irmão mais novo, que o apoiou por muito tempo. Ele derramou a mais profunda tristeza e solidão nesta pintura. Sim, você está absolutamente certo. Julian responde com um acordo superficial. Vendo a reação tão indiferente de Julian, um toque de decepção aparece no rosto de Alon. Simultaneamente, uma névoa fraca aparece acima de sua cabeça, uma aura de negação indicando suspeita. Poderia haver algo errado com esta pintura, mas, a julgar pela avaliação de Eileen e pela reação de Alon ao ver a pintura, esta deve ser autêntica. Do que exatamente ele está desconfiado? Você realmente entende esta pintura? Para mim, você só está interessado no dinheiro. Eu só preciso pagar um preço justo para adquiri-la, mas prefiro lidar com pessoas que entendem seu valor. Então é disso que ele desconfia. Compreendendo a situação, Julian naturalmente sabe o que fazer. O mestre pintor Crucius faleceu pouco depois de criar esta obra. É por isso que esta pintura não tem preço. Alon fecha os olhos em contemplação por alguns segundos. Parece que as palavras de Julian funcionaram. A névoa cinzenta acima de sua cabeça se dissipou. Eu não esperava que você tivesse algum conhecimento de arte. Crucius morreu no exato local retratado na pintura. O vice-diretor Olon acena cuidadosamente. Então, vamos discutir o valor, Lord Julian. Ao ouvir isso, Julian acena com entusiasmo. Então Olon dá uma tosse teatral. Que tal este valor? Alon levanta 4 dedos com cautela. 40 mil na, mesmo depois de comprar a Pedra da Lua, ainda sobraria bastante.
Embora mais alto do que o esperado, ainda é um tanto insatisfatório. Julian começa a negociar. Esta é uma obra que entrou em sua era de ouro após a morte do artista. Você está absolutamente certo, Lord Julian. Olon dá um olhar de afirmação. Nenhuma névoa cinzenta aparece acima de sua cabeça. Esta é a obra final que Crucius deixou. Uma peça que trouxe encerramento à sua vida conturbada. Então vou adicionar mais 10 mil. Isso dá um total de 500 mil nar. Que tal? 500 mil nar, ele finalmente entende o que o avaliador quis dizer sobre não poder pagar, mesmo com a galeria inteira. Julian engole em seco. Embora um tanto inacreditável, o controle facial e o sorriso característicos de Julian conseguem manter sua compostura. Prazer em fazer negócios. A cena muda e Aylin também chega ao local de Alon, o vice-diretor Alon. Enquanto Aylin se curva, Alon examina a pintura recém-adquirida. Ah, Aylin, soube que você resolveu o assunto do prédio antigo. Você trabalhou duro, professor Aylin, mas o que estou prestes a lhe dizer deve permanecer confidencial. Este incidente está muito provavelmente conectado à Sociedade da Aurora. A Sociedade da Aurora. Por que eles atacariam a Academia? A Sociedade da Aurora é uma organização de adoração a demônios que surgiu recentemente no Império. Isso ainda não foi totalmente investigado, então decidimos manter em sigilo por enquanto. Mas não há necessidade de se preocupar demais, já fortalecemos a barreira. A propósito, como foi sua conversa com Julian? Muito tranquila. Graças a ele consegui adquirir a obra que tanto sonhava. Que maravilha. Lord Julian já foi embora? Ele saiu correndo assim que recebeu o dinheiro. Disse que ia comprar um monte de pedras da lua. Ao ouvir isso, Aylin se levanta imediatamente e se vira para sair. Acontece que a tese de Aylin para a Torre de Magia desta vez exige pedras da lua. Mas quando Aylin corre para a joalheria, o dono lhe diz que não sobrou uma única. Ao ouvir que não resta uma única pedra da lua, Aylin sente o mundo desabar. Isso significa que sua tese está arruinada. Enquanto isso, Julian, tendo comprado as pedras da lua, logo chega à forja. Ele quer forjar uma espada capaz de suportar o poder do luar. A forja mais famosa da capital, Forja do Crepúsculo, é também onde o santo da espada Haydn Reich teve sua espada forjada. Mas quando o ferreiro ouve que ele quer forjar uma espada com gemas, ele se recusa terminantemente a ajudar. Isso não é uma espada de jeito nenhum, é só uma peça decorativa. Meu orgulho não me permite fazer uma coisa dessas. Furioso, Hulk bate a palma da mão na mesa de madeira. As plantas de design na mesa tremem levemente com o impacto. Nós, da Forja do Crepúsculo, só forjamos armas para cavaleiros. Então, se você quer peças decorativas, por favor, procure em outro lugar. Eu vim aqui não para fazer uma peça decorativa, mas para forjar uma arma. O olhar de Hulk se aguça. Uma arma? Olhando o design que você enviou, você quer embutir uma pedra da lua no centro da lâmina. Pedras da lua são gemas. Sua força é inerentemente inferior ao metal comum, e você ainda quer padrões de mana esculpidos nela. Esse tipo de espada vai se estilhaçar depois de um golpe só. Vendo que Julian não cede, o rosto inteiro de Rouge se contorce de raiva. Nesse momento, uma bela mulher sentada por perto mostra uma expressão preocupada. Lord Julian, nós gravamos o sigilo da nossa oficina nas armas que forjamos. Se esta arma quebrar depois de um único uso, isso vai prejudicar a reputação da nossa marca. Pedras da lua são gemas, afinal. Uma espada forjada com uma gema como seu núcleo será inevitavelmente frágil. Esperamos que Lord Julian possa entender nossas preocupações. Então, contanto que eu garanta não quebrar essa espada, isso não seria suficiente? Você acha que isso é possível? Pedras da lua são minerais com dureza inferior às gemas comuns. Se vocês estão preocupados, que tal isto? Eu lhes dou o pagamento e as gemas primeiro. Vocês forjam a espada, e então testamos se consigo usar a lâmina sem danificá-la. Onde você quer chegar? Ignorando o estado confuso de Ruja, Julian continua. Se ela quebrar durante o teste, eu abro mão da taxa de personalização já paga. O que acham? Certo. Se quebrar durante o teste, faremos de conta que nada aconteceu. Vários dias depois, após o trabalho dia e noite do ferreiro, a espada está finalmente completa. No momento em que a segura, uma sensação fria se espalha de suas pontas dos dedos. Quando a mana fluindo dentro de seu corpo é infundida no punho, a lâmina de repente brilha em azul. Sim, esta é a verdadeira espada do luar. Em pouco tempo, eles chegam a um espaço aberto e amplo. Ferreiros se reúnem para assistir. Então Rouge traz um manequim de madeira blindado. Se Lord Julian conseguir rachar essa armadura com a espada de pedra da lua, poderemos confiá-la a você com segurança. Olhando de perto, a armadura tem pequenos arranhões por toda a parte. A espessura da armadura é de 1 centímetro inteiro. Armaduras comuns têm apenas 2 milímetros de espessura. Em vez de armadura, isso é mais como um bloco de ferro. Assim que tudo está pronto, Julian segura o punho da espada de pedra da lua. Ele regula brevemente a respiração e infunde mana na lâmina. Prendendo a respiração, ele ergue a espada bem alto. Enquanto a sombra da espada desce, todos, sem exceção, arregalam os olhos em choque. Olhando para os fragmentos de armadura espalhados no chão e a espada do luar completamente intacta na mão de Julian, ele conseguiu. Nesse momento, a caixa de diálogo diante de seus olhos também indica a característica. Lâmina do luar incompleta evoluiu para a lâmina do luar, finalmente completa. Um sorriso satisfeito aparece no rosto de Julian, mesmo com tanta mana infundida. A lâmina não mostra nenhum desgaste. Eu realmente te subestimei, diz Rouge, sem jeito de lado. Mas mesmo enquanto Julian está saindo, Rouge permanece inquieto, avisando-o repetidamente para não deixá-la quebrar. Enquanto isso, o mestre e discípula Hidan e Linnea, ao saberem que Julian fatiou o manequim blindado sem esforço, ambos acham isso inacreditável. Excepcional. É uma pena que eu não pude testemunhar em primeira mão. Você não foi em uma missão com ele, como foi? Sim, ele é realmente forte, assustadoramente forte. Você sente que ele é um tanto estranho? Estranho? O que você quer dizer? Acho que ele é um pouco como alguém da Sociedade da Aurora. Depois de sair da forja, o Julian volta para casa de bom humor. Ele sente que está se tornando cada vez mais parecido com Julian. Mas ele também não pode esquecer que seu objetivo é retornar ao seu mundo original. Ele entende que não pode continuar vivendo neste mundo como Julian. Afinal, este mundo acabará por perecer. O final do jogo exige que Raiden impeça a ressurreição do Rei Demônio, então ele deve agora evitar que as coisas piorem. A história chegou ao estágio em que a Sociedade da Aurora aparece. Esta é uma organização vilã e teimosa.
Eles não vão parar por nada para ressuscitar o Rei Demônio Barbatos. Eles também são os inimigos mortais do mestre e da discípula Idan. O pai de Linia foi morto por essa organização. Ele deveria buscar cooperação com Idan agora, mas convencê-lo não será fácil. O que ele deveria fazer? Talvez como o Julian original da história, infiltrar-se na Sociedade da Aurora para coletar informações? Mas como ele entraria? Enquanto Julian está deliberando, seu corpo aciona a característica intuição surpreendente. Quem está aí? Mas o beco está completamente vazio. Ele não consegue sentir nenhuma presença. Quem poderia ser? É uma ilusão, mas a intuição surpreendente nunca erra. Enquanto um som de aterrissagem ecoa, uma figura encapuzada aparece diante dele. Nos encontramos de novo, Julian. A outra é uma mulher pequena. Ela é uma bruxa com conhecimento excepcional de magia negra, Michael Eleanor, uma bispa da Sociedade da Aurora. Quanto ao homem ao lado dela, ele deve ser o inimigo mortal de Hayden, Eleanor. Julian fala primeiro, e Eleanor também não enrola. Mesmo vestida assim, você ainda me reconhece. Realmente digno de Julian, claro. Eu até sei o que você quer fazer. Isso facilita muito as coisas, então. Eleanor responde, batendo palmas. Que tal nos dar uma resposta agora mesmo? O quê? Na verdade, Julian não tem ideia do que ela está se referindo. Ele estava puramente blefando antes. Isso, eu ainda preciso considerar com cuidado. Julian responde fingindo compostura. Isso não vai dar, Lord Julian. Afinal, foi você quem propôs primeiro querer se juntar à sociedade. É verdade. Então, por favor, permita-me considerar mais. Além disso, não há limite de tempo para se juntar. Ah, o coração de Julian dispara. Ele nunca esperou que o Julian original já tivesse feito contato com a Sociedade da Aurora e enviado uma aplicação. É verdade. No entanto, você deve entender que podemos ter considerações diferentes. Eleanor responde um tanto urgentemente. E se você estiver usando a adesão como pretexto para nos investigar e capturar? Afinal, você é o cão de colo mais leal da família real. Ao ouvir isso, Julian mergulha em pensamentos profundos. Droga, eles já estão desconfiados. Mas eu não estou aqui para investigar a Sociedade da Aurora. Eu quero me juntar à organização. Se o Império descobrir, estou acabado. E isso levará ao pior final. Se Hayden descobrir que me juntei à Sociedade da Aurora, um de nós terá que morrer. Então nunca mais poderei sair deste mundo de jogo. Como eu escapo dessa situação? Eu não sabia de antemão que seria suspeito de estar envolvido nisso. Julian hesita por um bom tempo antes de responder. Você sabe demais. E se eu insistir em me retirar? O tom de Julian fica sério. Então você terá que ficar aqui hoje. O homem estala a língua e avança. Ele joga a túnica para trás, revelando que o homem corpulento é Monsieur, da divisão de combate da Sociedade da Aurora, possuindo proeza de combate muito além dos cavaleiros comuns. Lembra dessa cicatriz? Ele aponta para o olho esquerdo. Essa ferida que você me fez lateja todas as noites. Desculpe, eu não lembro de dizer ninguém. Enquanto as palavras caem, os dois se encaram. A batalha está prestes a eclodir. No segundo seguinte, Monsieur de repente se impulsiona do chão e avança. Julian aciona sua habilidade passiva, intuição surpreendente. Ele saca a espada para bloquear, mas na pressa, o que ele saca não é a espada do luar, é uma lâmina de ferro comum. Isso vai ter que servir por enquanto. No beco estreito, espada se choca contra punho. Faíscas voam, iluminando brevemente todo o beco. Após uma rodada de combate, a espada de Julian já mostra rachaduras severas. Isso está ficando perigoso. Assim que Julian recua um passo tentando se reagrupar, Monsieur sorri com satisfação sinistra. Então ele canaliza todo o seu poder para o punho. Ele golpeia ferozmente em direção a Julian. Julian não consegue desviar a tempo. O punho atinge em cheio seu peito. Ele é instantaneamente arremessado contra a parede. A espada se parte em duas na hora. E aí? Como é ser espancado assim por um Zé Ninguém, Julian? Monsieur não esquece de zombar. Ao ouvir isso, o corpo inteiro de Julian arde em fúria. Certo, porque ele sempre tem que limpar a bagunça do Julian, ele está cansado de lidar passivamente com os problemas que o Julian original causou. Os dois por perto mostram expressões de descrença. Impossível. Ferido assim, e ele ainda consegue se mover. No entanto, as emoções de Julian atingiram o pico. Ele apoia as mãos nos joelhos, preparando-se para se levantar. O pop-up ao lado dele se ilumina, exibindo a característica inerente. Olho do despertar se manifestou. Isso está realmente me dando nos nervos.